Bom, gente, Thaís Rocha Leite. Quem é Thaís Rocha Leite? Esta aí, ó. Uma travesti suspeita de matar. Se bem que suspeita, ela mesma já confessou que deu a facada. Ela mesma já confessou que deu a facada num gerente de uma loja de roupas e essa facada atingiu o pescoço dele. Ele morreu. Ela agora encontra-se foragida e é procurada pela polícia. A nossa equipe acompanhou uma operação para tentar prendê-la. Veja. Ó, polícia já abriu, já entrou na casa. Entrou na casa dela. Entrou. Vai pra cima, vai pra cima. Era 6h30 da manhã quando os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa entraram no apartamento que fica no bairro Alto da 15, em Curitiba. Local onde mora Thaís Rocha Leite, de 27 anos. A travesti suspeita de matar Walter Luiz Mariano Machado, de 41 anos, que foi encontrado morto no sábado, no dia 28 de maio, na rua Lamenha Lins, no bairro Rebouças. Nós acompanhamos a operação na manhã desta segunda-feira. Agora a gente acompanha o trabalho da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, comandada aqui pelo delegado Tito. Estamos entrando aqui no prédio, é para cumprir o mandado de prisão para a suspeita do homicídio que vitimou o Walter Machado, que a gente mostrou aqui a semana inteira passada. Olha só, nossa equipe está subindo, o Ricardinho vai colar ali agora. Vai, Ricardinho, vamos subir para acompanhar a prisão da suspeita desse crime, tá? O que está acontecendo? Ó, polícia já abriu, já entrou na casa. Entrou na casa dela. Entrou. Vai pra cima. Olha só, estamos dentro do apartamento dela nesse momento, tá? A polícia entrou para cumprimento desse mandado de prisão, mas a princípio ela não está aqui no apartamento. O fato é que a polícia tem um mandado de prisão para Thaís, suspeita então de matar o Walter Machado, gerente de vendas, consultor de moda. Dentro do apartamento da travesti só estava a mãe dela. Thaís agora é considerada foragida. É uma situação complexa, trabalhamos no final de semana com base nas informações que surgiram a partir de sexta-feira, que ela estaria para fugir. Então trabalhamos no sábado, conseguimos em regime de plantão a decretação da prisão temporária e busca e apreensão. Viemos hoje, que encontramos o quê, Bruna? A mãe que veio de Brasília buscar ela, queria levar ela embora daqui, segundo nossas informações, mas ela não está no lugar e a mãe não está cooperando, né? Ela já não está no local, já está se preparando para ir embora de Curitiba, segundo nossas informações. Esse crime que vitimou um jovem empresário aqui em Curitiba. A polícia pede ajuda também para identificar as outras pessoas que aparecem nas imagens. Os moradores em situação de rua e o motorista do carro branco que estava estacionado em frente ao veículo de Walter, na Avenida Getúlio Vargas. Então não conseguimos identificar essa pessoa teoricamente com a alcunha de turco que estava no veículo branco, que dá a fuga para ela, porque veja o contexto, ela sai do carro com a faca na mão e, segundo ela mesma, com a faca cheia de sangue e joga pela janela. Olha, qual que é o Uber que iria receber um cliente com uma faca na mão cheia de sangue? É exatamente isso que eu disse. Se ela tinha boa intenção, por que saiu de casa com faca? Para. Deixa eu conversar aqui com o Rudinei. Ô, Rudinei, quero registrar, não sou o dono da verdade, ela tem espaço para se manifestar, seja ela mesma, seja através do advogado. Mas uma coisa eu devo dizer, que eu não estou acreditando na versão dela, ainda mais com esse fato de que ela saiu do local, eu volto a reafirmar. Olha, Paulo Gomes, eu já adianto para você que logo já a gente vai conversar com os advogados que representam a Thaís. Como a gente já mostrou aqui e como já é de fato conhecido, nesse momento é tratada então como foragida, porque os policiais estiveram na casa dela, não encontraram, era o endereço que os policiais tinham. Só que é o seguinte, eu quero chamar a sua atenção e obviamente também de toda a nossa audiência para a reportagem que nós vamos trazer agora, com informações que até o momento não haviam sido divulgadas. Então, chamo a sua atenção, chamo a nossa audiência para acompanhar juntos agora a reportagem que preparamos hoje pela tarde. Vamos ver. Após não ser encontrada no endereço informado à polícia, Thaís Rocha Leite, que teve a prisão temporária decretada, que é válida por 30 dias,
já é considerada foragida. Fomos até o endereço da investigada e não a encontramos, demonstrando o quê? Demonstrando a intenção inequívoca de fugir do distrito da culpa, de não cooperar com a justiça e de buscar a impunidade. Um dos pontos de busca pela Polícia Civil foi este aqui, a rodoferroviária de Curitiba. Os policiais acreditam que se a Thaís pretende deixar a capital paranaense, pode ser de ônibus. Por este motivo, outros terminais rodoviários da região também estão sendo monitorados. Neste cenário, a situação da travesti suspeita pela morte de Walter Mariano Machado se complica ainda mais. Na última sexta-feira, em depoimento, ela confessou que teria cometido crime por legítima defesa. Na hora do pagamento, que ele viu que não ia dar certo, né? Que não deu certo o Pix, não deu certo para passar na maquininha de cartão, ele queria que eu descesse do carro sem receber. E aí começou a me agredir. Ele te bateu? Bateu, me agrediu verbalmente. Na hora que ele foi pro banco do passageiro, né, e continuou as agressões. Continuou, ele não parava de me agredir, aí eu só fechei o olho e levantei a faquinha, que acidentalmente, não sei onde que pegou, né, depois que eu fiquei sabendo. Mas a investigação aponta para outra possibilidade. Ela não repeliu injusta agressão atual e iminente, não. Trata-se de um crime de homicídio qualificado por motivo torpe e tem como base de tudo a extorsão que ela praticava de maneira contumaz contra os clientes. Inclusive, para a polícia, o veículo branco em que Thaís entra logo em seguida ao crime não é de motorista de aplicativo, mas de um possível cúmplice na prática criminosa. Acreditamos que talvez possa ser uma pessoa que trabalhe com ela, pode ser o cafetão dela, não há dúvida nenhuma, pode ser inclusive o coautor do crime de extorsão que ela praticava, né? Porque já estava esperando ali. Natural da Bahia, Thaís estava morando em Curitiba há pelo menos 7 anos. Antes disso, passou pelo Distrito Federal, onde morou há algum tempo. Mas diante da grande repercussão que o caso aqui de Curitiba tomou, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa recebeu inúmeras denúncias anônimas, dizendo que a travesti já teria se envolvido em um outro homicídio. A identidade que ela tem agora não é a mesma identidade que ela tinha quando cometeu o crime. Existe toda uma legislação que regula essa questão. Mas nossos investigadores já estão trabalhando em cima disso para identificar o nome dela de origem, né, para chegarmos à conclusão se cometeu ou não outro crime em outro estado da federação. Viu só, Paulo Gomes, nós temos informações que até o momento não tinham sido divulgadas, inclusive esse histórico da Thaís, que adotou oficialmente o nome social de Thaís Rocha Leite, e anterior a isso, né, ao nome que seria de batismo, de nascimento dela, os policiais ainda não têm acesso a esse nome e por isso então não conseguiram avançar nessas denúncias. Bom, como eu disse para você, aqui com a gente a doutora Alessandra, o doutor Elias, advogados que representam a Thaís, que vão conversar com a gente aqui no Cidade Alerta justamente para trazer as informações sobre a Thaís, que, como a gente já mostrou, nesse momento é considerada pela polícia foragida, Paulo Gomes. Sim, mas é o seguinte, vamos conversar com os advogados então. É isso, Luana. Eu quero saber o seguinte. Se os advogados estão defendendo a travesti se diz inocente, os advogados já entraram em contato com o delegado para indicar o endereço que ela está, por que ela saiu do lugar, afinal de contas, ela saiu do local ou ela literalmente fugiu? Bom, vamos começar aqui então com a Alessandra. Doutora Alessandra, é o seguinte, o Paulo perguntou se vocês como advogados da Thaís, e sabendo que ela não foi encontrada no momento que a polícia esteve lá para fazer a prisão, já entraram em contato com o delegado, o doutor Tito Barrichello, que está à frente dessa investigação, e já teriam, de alguma forma, indicado para ele que ela vai se entregar, ou o endereço onde ela pode estar nesse momento? Paulo, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer o espaço para que a defesa possa falar sobre isso. Então, primeiramente, muito obrigada. Paulo, a defesa entende, primeiramente, esse pedido de prisão totalmente equivocado. Por quê? Porque ela compareceu na delegacia espontaneamente, ela trouxe fatos, alguns fatos que sequer o delegado Tito conhecia, como a sua qualificação, entre outras informações. Então ela compareceu de livre e espontânea vontade na delegacia na sexta-feira. E aí, para a defesa, esse pedido é totalmente equivocado, tendo em vista que ela estava à disposição e continua à disposição, porque a defesa logo já entrará com um pedido
pela liberdade e ela voltará a continuar à disposição da justiça. Mas ela está foragida? A defesa entende que não, tendo em vista que ela não está em liberdade provisória, ela não estava respondendo, ela não tinha o compromisso de estar naquele endereço, ela não estava em liberdade, ela foi até a delegacia, mas também não recebeu intimação nenhuma para voltar até a delegacia. Doutora, então se ela não está foragida, obviamente vocês são advogados, onde que ela está nesse momento? Nesse momento, a defesa primeiro vai se manifestar aos autos, vai ter acesso aos autos, ao pedido de prisão, fará um novo pedido, um pedido de liberdade e após isso ela voltará a se apresentar na delegacia. Nesse momento ela está na casa de alguns familiares. Aqui em Curitiba mesmo? Sim. Paulo, então eu imagino que aí do estúdio você também tem alguma pergunta a mais, porque esse caso é emblemático, obviamente chama atenção e pela repercussão a gente também, nós como jornalistas, né, você como apresentador também tem muitas dúvidas sobre isso, né? Ô, Rodinei, agradecer a doutora Alessandra, porque temos que fazer a diferenciação entre as pessoas acusadas e os advogados. Ali estão fazendo trabalho de advogado. Mas eu quero saber o seguinte, afinal de contas, a Thaís matou o Walter? Bom, eu vou fazer o seguinte, até para a gente poder... Acredito que ambos os advogados estão muito bem inteirados. Vou aproveitar também a presença aqui do doutor Elias. Doutor Elias, a Thaís, travesti que nesse momento é tratada como suspeita, matou o Walter? Não. Na tese da defesa em si, a gente entende que ali foi ela se defendeu, realmente foi um golpe que lesionou e acabou causando a morte dela, mas ali realmente foi uma fatalidade em si, que a defesa entende nesse sentido. Que ela não tinha intenção de matar. Essa não tinha o dolo, não tinha intenção de matar. Agora, doutor, é o seguinte, tem uma pergunta latente na minha cabeça até agora, inclusive que eu trouxe na reportagem que nós mostramos há pouco. Não dá para entender e não dá para, talvez nesse primeiro momento, até mesmo acreditar que aquele carro branco se tratava de um carro de aplicativo. E a informação que nos chega, através até do delegado Tito Barrichello, é que ele seria um conhecido ou até mesmo um coautor, um cúmplice da Thaís. Quem é o motorista do carro branco? Esse carro branco, na verdade, ela foi uma pessoa que estava ali. Ela se desloca até aquela pessoa e pede uma carona. Então, o carro de aplicativo ele não vem plotado, realmente não dá para identificar, mas ela mesma, perante a autoridade policial, esclareceu esse fato, que não conhecia aquela pessoa. Realmente foi totalmente um carro aleatório que apareceu que era um carro de aplicativo. Mas pedir carona para um carro de aplicativo, doutor, não chega a ser um pouco estranho? Porque ela se manifestou com ele, eu não sei se ele viu o que aconteceu, se ele viu a discussão, mas quando ela se deslocou, que ela olhou para o carro, nas imagens é bem claro, que ela olha para o carro, ela até se encurva um pouco para frente. Mas, doutor, sabe por que o meu questionamento? Porque naquele momento que ela entra no carro, ela está com uma faca na mão, uma faca suja de sangue. Qualquer motorista de carro de aplicativo, esse é um questionamento que nós estamos trazendo aqui no Cidade Alerta, qualquer motorista de carro de aplicativo que pare o veículo, que uma pessoa entre no carro com uma faca na mão, ficaria com medo, né? Ou pelo menos seguiria a viagem ou até mesmo acionaria a polícia. Sim, mas se você analisar, a faca era pequena e estava na mão direita. Então quando ela entrou no carro, eu acredito que a faca estava do lado direito, não tinha como ter uma visão que ela estava portando na mão. E ela mesma fala que quando ela estava em deslocamento, ela jogou a faca fora. Então ele não tinha como ele saber o que ela tinha na mão. Doutor, obrigado. E eu vou voltar com o Paulo agora, porque o Paulo, mais uma vez, eu sei que você também está acompanhando desde o começo, né, Paulo? Tem questionamentos e perguntas para fazer, aproveitando a presença dos advogados aqui no Cidade Alerta. Olha, eu quero reforçar com o doutor Elias essa história da faca. Afinal de contas, uma pessoa de bem, tá certo, segundo ela estava trabalhando na noite, estaria fazendo programas. Uma pessoa de bem sai com uma faca e na base do acidente mete uma facada no pescoço de uma pessoa, porque o advogado doutor Elias, ele está tentando construir a tese de que foi um acidente. Que acidente é esse que a pessoa sai de uma faca de dentro de casa e mete a faca exatamente no pescoço de uma pessoa? Bom, deixa eu reforçar mais uma vez, então a gente está falando da presença da faca, ou seja, a Thaís estava portando essa faca. Então, assim, como ela estava portando essa faca antes da chegada do Walter, a defesa não acredita, por exemplo, que esse crime, de alguma forma, pode ter tido ali alguma premeditação, ou seja, foi premeditado de alguma forma, enfim, ela estava... Por que ela estava com essa faca ali, né? Jamais premeditado, não. Realmente, ela, por atuar à noite, né, e realmente ela já vinha sofrendo... 2 semanas ela tinha sofrido umas ameaças e ela estava com aquela faca realmente para se proteger, simplesmente para se proteger. Não do Walter, né, mas
da noite em si mesmo, nada premeditado, jamais. Agora, doutora Alessandra, eu tenho conhecimento que a senhora conversou bastante com a Thaís. O que é esse termo, aplicar uma multa? Aplicar um golpe ou aplicar o que é esse termo, aplicar uma multa nele, que ela fala no áudio, para amiga? Todas as informações já foram trazidas pela Thaís em outros momentos que inclusive o senhor mesmo teve a oportunidade de entrevistá-la, assim como também o Dr. Tito já teve essa oportunidade de fazer essas perguntas para ela. Ela já esclareceu sobre isso, ela já disse que isso é um valor a ser cobrado. Em nenhum momento ela disse que... É um valor a mais? Em nenhum momento ela esclareceu isso no depoimento dela. O que ela disse, inclusive para a delegacia e para o senhor na última entrevista, é que esse valor se referia a pagamento, a cobrança de valores. Em nenhum momento ela disse que estava cobrando algo a mais ou que a briga foi por esse motivo. O que ela esclarece, voltando ao questionamento da faca, ela teve problemas de agressão há 2 semanas antes. Então, também acredito que seja um comportamento dela e das outras trans ali da região, porque elas trabalham na madrugada, correm risco, então... Doutora, eu só quero reforçar, viu, Paulo, esse termo, né, multa, mas explicando o porquê que eu quero questionar isso, doutora, porque hoje, conversando até com o delegado responsável pelo caso, ele é enfático em dizer essa extorsão que poderia acontecer e que acontecia ali de forma contumaz. Então, fazendo o paralelo disso, da extorsão e esse termo multa, a impressão que se tem é que talvez essa multa seria um valor a mais do que o combinado no início do programa. Se ele tem tanta certeza a respeito disso, ele traz aos autos e a defesa vai se manifestar. Ele traz isso na conclusão do inquérito dele e a defesa vai se manifestar. A defesa não tem conhecimento de ninguém que foi lesado nessa região, ninguém que foi enganado lá, ou ninguém que estava sofrendo esse tipo de golpe, como ele está falando, e até foi questionado por você. Assim como também o delegado Tito, hoje, em algumas entrevistas, disse que a mãe tinha vindo para buscar ela. Não, a mãe mora lá e veio para estar ao lado da filha, para acompanhar a filha nesse momento difícil. Em nenhum momento a mãe veio para tirar a filha daqui. Perfeito. Olha, Paulo, quero agradecer imensamente aqui a oportunidade de poder conversar com a doutora Alessandra, com o doutor Elias, que estão à frente do caso, defendendo então a Thaís, e muito bem lembrado por você no estúdio. Advogados, né, tem essa diferença, estão aqui fazendo o trabalho deles, representando a Thaís, nesse caso, que, de acordo com o que foi dito, em breve vai se apresentar novamente. Sim, a defesa tem interesse. Na verdade, em nenhum momento a Thaís se ausentou. Em nenhum momento, na quarta-feira, acredito, na delegacia, nós protocolamos o pedido para o Tito, informando os nossos dados, informando os dados da Thaís. Nós levamos ao conhecimento dele a qualificação da Thaís na quarta-feira. E mesmo sem receber a intimação, na sexta-feira apresentamos a Thaís. Então, ela está à disposição da Justiça para esclarecer, assim como esteve na sexta-feira e respondeu todas as perguntas que o delegado quis. Por isso que a defesa entende que esse é um pedido equivocado. Doutora, muito obrigado. Doutor Elias, também muito obrigado. Paulo, a gente volta com você aí no estúdio. Bem, quero te fazer um pedido. Quero que você levante no meio aí de quem faz prostituição, de quem cobra, o que é esse tal de jargão popular da tal da multa. Não com advogado, com pessoas do meio. Se realmente, o que significa multa? Fica o dever de casa, depois conversando. Multa, com todo respeito aos advogados, Mas essa história já não cheira bem desde o início.